E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma videoaula de biologia sobre molúsculos e anelídeos. Bom, galerinha, agora eu vou falar sobre os anelídeos e vou começar falando sobre o representante deles. Os anelídeos são animais com aspectos vermiformes que possuem o corpo segmentados em anéis. Podem ou não apresentar células auxiliares para a locomoção, sendo exemplos de anelídeos as minhocas, os neréis e os sanguessugas, que possuem as classes oligoquetos, poligoquetos e hirúndinos. Vou falar também sobre o habitat e o modo de vida. A maioria das minhocas, oligoquetos, vive em terra úmida e algumas são ducícolas. Os poligoquetos são vermes maiores, vivendo enterrados na areia das praias. Os hirúndinos são principalmente ducícolas, existindo as espécies marinhas e aquelas que habitam terra úmida. Podem ser de vida livre ou simbiontes. Possui epiderme com grande número de glândulas secretoras ou muco que forma uma cutícula protetora. Bom, agora eu vou falar sobre a embriologia dos anelídeos. Os anelídeos são animais tribáticos, ou seja, em seu desenvolvimento embrionário, formam-se 3 folhetos embrionários, que dão origem a todas as partes do seu corpo. São celomatos, ou seja, possuem uma cavidade corporal delimitada pelo mesoderma. Pelo celoma, circulam líquidos que facilitam a distribuição de materiais entre as várias partes do corpo. Na cavidade celomática, fica alojado os órgãos do animal. Vejamos um exemplo bem claro sobre a embriologia dos anelídeos abaixo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o sistema digestório dos anelídeos. O sistema digestório é um sistema completo com boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino e ânus. O papo faz uma digestão química com ação enzimática. A moela faz uma digestão mecânica de trituração. O intestino apresenta uma prega dorsal, chamada também de diflóssia. Aumenta a superfície de contato e absorção. A respiração dos anelídeos, na maioria das espécies, ocorre por difusão, através da pele, com a ajuda de pigmentos que transportam oxigênio. É uma respiração cutânea indireta. Essa respiração envolve o sistema circulatório. Em poliquetas marinhas, a respiração é branquial, porém as brânquias são pouco desenvolvidas. Glândulas mucosas que mantêm a superfície do corpo é algo indispensável para a respiração cutânea. A circulação é um sistema totalmente fechado e o sangue circula sempre dentro de vasos pulsáteis, que são chamados de corações. Nas minhocas estão distribuídos em 5 pares. Esse sistema possui pigmentos respiratórios, chamados hemoglobina. O que seria uma hemoglobina? É aquilo que faz o transporte dos gases respiratórios, ou seja, o oxigênio. Como vocês podem perceber, a imagem abaixo vem explicando cada parte de um anelídeo ou da minhoca. Bom, agora eu vou falar sobre as excreções dos anelídeos. O sistema excretor é formado por metanefrídeos. Cada segmento do corpo possui um par de nefrídeos. Os metanefrídeos são comuns em animais de simetria bilateral que não precisam conservar água. Os nefrídeos possuem 2 extremidades onofrestoma, que se abrem no líquido celômico de cada segmento e retira excreções. Vejamos um exemplo a seguir abaixo. Bom, galerinha, agora eu vou falar sobre o sistema muscular, sistema esquelético, sistema nervoso e a reprodução dos anelídeos. Bom, começando com o sistema muscular, os anelídeos possuem 2 camadas musculares, uma camada circular e outra longitudinal. As camadas funcionam de forma antagônica, ou seja, uma alterna com a outra, de modo que quando uma relaxa, a outra se contrai, esticando o corpo. O sistema esquelético dos anelídeos, eles não têm um sistema esquelético sólido, eles possuem um sistema líquido, que preenche o celoma, que é uma cavidade entre a mesoderma, que promove a sensação necessária para a contração das fibras musculares, agindo como um esqueleto hidroestático, ou seja, um esqueleto, entre aspas, feito de água. Bom, vou falar sobre o sistema nervoso dos anelídeos. O sistema nervoso dos anelídeos é constituído por gânglios ventrais sendo animais. Há um par de gânglios cerebroides na região anterior e um cordão nervoso duplo que se estende por todo o corpo, com mais um par de gânglios e pares de nervos laterais por cada segmento. E agora eu vou falar sobre a reprodução dos anelídeos.
A maioria dos anelídeos é monóico, ou seja, são hermafroditos. Porém, poliquetas são dioicos. Poliquetas são anelídeos, boa parte dos poliquetas são marinhos. São anelídeos marinhos. São dioicos, ou seja, são machos ou fêmeas. Não são hermafroditos. Eles fazem a fecundação cruzada, externa e com cópula. A maioria com desenvolvimento direto, mas existem espécies que têm desenvolvimento indireto. O indireto é com a larva e o indireto é sem a larva. Nas extremidades do corpo há uma região com muito muco chamada clitelo. Quando os anelídeos se cruzam, o clitelo se desliza para frente recebendo os óvulos e em seguida os espermatozoides armazenados provenientes do parceiro, ou seja, um anelídeo só vai fazer a fecundação e um anelídeo só, e esse anelídeo vai portar os óvulos dos futuros anelídeozinhos. Obrigado. Bom, vou falar sobre a classificação dos anelídeos. A classificação são de acordo com a quantidade de cerdas que eles possuem. A classe Polychaeta do gênero Nereis e Eunice possui muitas cerdas, maioria marinhos, respiram por brânquias e apresentam um par de parapódios por segmento, dioicos com desenvolvimento indireto. A classe Oligochaeta, minhoca da terra, possui poucas cerdas, a cabeça não é distinta do corpo, o sangue contém hemoglobina, eles produzem humus e galerias no solo, mantendo o solo com nutrientes e arejado importante para a agricultura. A classe Achaeta, sanguessugas, são aquáticas com falsas segmentações e duas ventosas, uma na parte posterior e outra na anterior, para fixação. São hematófagas. Durante a alimentação, a sanguessuga secreta anticoagulante, a erudina, que assim como a heparina possui grande importância para a medicina. Nas imagens, podemos ver uma larva trocófora, que pertence à classe Polychaeta, uma minhoca comum, que pertence à classe Oligochaeta, e o sanguessuga, que já foi falado, que pertence à classe Anchaeta. Agora vamos continuar nossa videoaula. Vou falar um pouco sobre os moluscos, representantes deles. Os moluscos pertencem à filomoluscas, são animais de corpos moles, não segmentados, viscosos com simetria bilateral, podendo existir representantes assimétricos. Alguns possuem uma concha, podendo ela ser interna ou externa. O corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. A maioria dos representantes é marinha. Existem mais de 110 mil espécies. Exemplos de moluscos: ostras, conchas, mariscos, caracóis, polvos e lulas. Vou falar também sobre o habitat e o modo de vida. Podemos encontrar os moluscos no mar, na água doce e na terra. Por exemplo, caramujo e lesma ficam em canteiras e hortas, e jardins ficam também sobre plantas aquáticas e lagoas, ou beira de rios. Já as ostras e conchas e os mariscos fixam nas rochas do litoral, enquanto a lula e o polvo nadam livremente nas águas marinhas. Embriologia dos moluscos. Os moluscos são animais tribáticos, ou seja, possuem 3 tipos de tecidos. Eles são ectoderme, mesoderme e endoderme. Celomados, que é uma cavidade revestida pelo mesoderme. Protostômicos, próton, primitivo ou primeiro, estômago, boca, são animais que após a conclusão de desenvolvimento embrionário com a função da boca. Digestão dos moluscos. Possuem um sistema digestório completo, ou seja, possui boca e ânus. Na boca existe uma estrutura chamada rádula, que é formada por vários dentes da quitina, que raspa o substrato para obtenção de alimentos. Os bivalves não possuem rádula. A digestão é inicialmente extracelular, no estômago, nas glândulas digestória e extracelular. Os bivalves possuem um estilete cristalino, estrutura localizada entre o estômago e o intestino, numa bolsa chamada seco gástrico, que serve para facilitar a digestão liberando enzimas. A respiração dos moluscos é do tipo branquial, pulmonar ou cutânea. Na respiração branquial, podemos encontrar, por exemplo, os mariscos, na pulmonar, os caracóis e na cutânea, lesmas, dependendo do habitat. As brânquias dos moluscos aquáticos ficam na cavidade do manto e possuem cílios que participam na movimentação da água, fazendo então a troca de gases. Nos moluscos terrestres, a cavidade do manto abriga os pulmões. Excreção. A excreção é feita por nefrídeos, que são os rins dos invertebrados.
Cada nefrídeo possui um ducto com duas aberturas, uma delas para a cavidade pericárdica, que é uma formação que envolve o coração, da onde retira as excretas, e um poro excretor, chamado nefridioporo, por onde saem as excretas. Circulação. Circulação nos moluscos é do tipo aberta. O coração ocupa a posição dorsal e fica em uma cavidade chamada pericárdica, como eu disse anteriormente. Possui um ou dois átrios e um ventrículo. O sangue passa das células ao coração pelas lacunas. Nos cefalópodes, como o polvo e a lula, a circulação é do tipo fechada e há vasos. Os moluscos possuem pigmentos respiratórios, chamados de hemocianina, e principalmente os cefalópodes possuem hemoglobina. Muscular. O pé é a estrutura muscular mais desenvolvida dos moluscos. Com ele, podem se deslocar, cavar, nadar ou capturar suas presas. Em consequência do desenvolvimento de um maciço e molúsculo paraquêmia, o celoma do molusco geralmente se restringe a um espaço que encerra as gônadas e o coração. Os moluscos marinhos, que são rápidos, se locomovem pela expulsão de jatos d'água que saem por um sifão. Os bivalves apresentam musculatura diferenciada que controla a abertura e fechamento das conchas. Esqueleto dos moluscos. Na epiderme existe uma dobra chamada manto, que envolve o corpo do animal e secreta a concha, que é um exoesqueleto calcário. O exoesqueleto que aparece nos moluscos durante a evolução desempenha várias funções, confere resistência ao organismo, permite que o corpo se sustente contra a ação da gravidade. Serve como ponto de inserção dos moluscos, protege contra a descascação e representa como armadura que protege o animal dos predadores. Vou falar agora sobre o sistema nervoso dos moluscos. O sistema nervoso ele é ganglionar, com 3 partes de glândulos nervosos, de onde partem nervos para diversas partes do corpo. Os cefalópodes possuem um grande gânglio cerebroide semelhante ao encéfalo dos vertebrados, o que permite a eles fazer atividades altamente elaboradas. Classificação dos moluscos, meu povo. Primeiro vamos começar com o anfineuro. Um representante dessa classe é o quíton, exclusivamente marinho. Superfície dorsal desse molusco apresenta uma concha calcária e composta por placas sobrepostas uma à outra. Rastejam-se no fundo do mar e se alimentam de algas, que conseguem raspar com a sua ródula na superfície das rochas e possuem respiração bronquial. A classe Scaphopoda, conhecidos em geral por dentários ou escafopodos, são pequenos animais com pés em forma de cone e dentados de uma concha cônica e alongada. São marinhos e vivem parcialmente enterrados na areia. A classe Gastropoda, seus representantes são o caramujo, o caracol e a lesma. Os caracóis são hermafroditos. Podem possuir uma concha calcária com formato helicoidal, que é secretada pelo manto, todas sendo univalvas. São os únicos moluscos com representantes terrestres. Seu corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça há tentáculos e olhos. Nos pés há uma glândula produtora de muco. Sobre a reprodução dos moluscos. A reprodução dos moluscos ela é sexuada na maioria dos representantes do grupo e a fecundação é interna cruzada. O caramujo-jardim, por exemplo, é monóico, ou seja, hermafrodito, com desenvolvimento direto. Na cópula, 2 indivíduos se aproximam e encostam seus poros genitais, pelos quais se fecundam reciprocamente. Os ovos se desenvolvem e eclodem, liberando novos indivíduos, sem a passagem por fase larval. Não existe larva na fecundação. Nos cefalópodes, o macho carrega um pacote de espermatozoide, que é introduzido no manto da fêmea para... Agora, como podemos ver na imagem, a lula representando a classe Cefalopoda, o caramujo representando a classe Gastropoda, o Dentalium sp representando a classe Scaphopoda, que é a espécie em forma de cone, a concha representando a classe Bivalve, e o quíton representa a classe Amphineura. Continuando a classe bivalve, seus representantes são as ostras, mexilhões e mariscos.
Suas conchas são dotadas de duas válvulas, possuem uma cabeça atrofiada e um pé em forma de martelo. Não possuem rádula. Os pés secretam filamentos para fixação chamado biço. A respiração é branquial, são exclusivamente aquáticos, com representantes de água doce e marinhos. Possuem grande importância econômica. Alguns podem ser utilizados na alimentação e outras espécies na produção de pérola. A classe Cefalopoda, seus representantes são as lulas, os polvos, náutilos e argonautas. São animais marinhos. As lulas possuem uma concha interna. Esses animais possuem uma intensa cefalização e os pés foram transformados em tentáculos. As lulas possuem 10 tentáculos e o polvo somente 8. Apresentam rádula. Os olhos são intensamente grandes e a circulação é tipo fechada. Possuem estruturas de defesa como cromatóforos. Quando se sentem ameaçados, soltam esse pigmento que turva a água e confundem os predadores. Agora, para finalizar a nossa videoaula, vamos falar um pouquinho sobre as novidades evolutivas dos moluscos e dos anelídeos. A maioria dos moluscos com o corpo revestido com uma concha de carbonato de cálcio, presença de um verdadeiro celoma, aparecimento de um sistema circulatório fechado nos cefalopódeos, sistema respiratório variando em seus tipos nas diferentes classes como branquial, pulmonar e cutâneo. Em relação ao sistema nervoso, com a maior centralização ganglionar é uma característica evidente, o que para esses animais está diretamente associado com o aparecimento de estruturas sensoriais que possibilitou a eles uma maior exploração do ambiente em que vive. Nos anelídeos, a metamerização corporal foi um importante passo evolutivo que proporcionou uma maior independência nas partes corporais do animal, associado com uma maior flexibilidade e mobilidade do corpo do animal, e comparando com os filhos anteriores, a digestão passa a ser totalmente extracelular.